18 de novembro de 2025. Momento: espiritualidade, santos, curiosidades. Santo: dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Memória facultativa local. Roma, Itália. Data: 18 de novembro. Dedicadas nos anos 1626 e 1854. Hoje celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e de São Paulo, em Roma. Nesta memória facultativa, a Igreja nos convida a contemplar não apenas dois edifícios grandiosos, mas o profundo mistério da própria Igreja, formada de pedras vivas, que somos nós, discípulos de Cristo, espalhados pelo mundo. Desde muito cedo, a Igreja celebrou o aniversário da dedicação de seus templos principais. Entre as 4 grandes basílicas papais de Roma, 3 possuem comemorações próprias. A Basílica de São João do Latrão, celebrada como festa em toda a Igreja, a Basílica de Santa Maria Maior, lembrada no dia 5 de agosto, e hoje, a dedicação conjunta das Basílicas de São Pedro e São Paulo, celebrada no dia 18 de novembro. Já no século XII, a Basílica Vaticana de São Pedro e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, celebravam cada uma o aniversário de sua dedicação. Ambas foram erguidas originalmente no século IV pelos papas Silvestre e Cirício, poucos anos após o fim das perseguições. Com o tempo, esta comemoração se estendeu a toda a Igreja do rito romano. Assim como a festa da Basílica de Santa Maria Maior recorda a maternidade divina da Virgem Maria. A dedicação de hoje põe diante de nós os 2 grandes pilares do cristianismo, São Pedro e São Paulo. Desde os primeiros séculos, milhões de peregrinos visitam essas basílicas, símbolos profundos de unidade, missão e fidelidade à fé apostólica. O Papa São Leão Magno, em seus escritos, chamava Pedro e Paulo de germes e patronos da Igreja de Roma. De fato, toda a liturgia de hoje destaca essa dupla dimensão. Pedro e Paulo como colunas da Igreja, testemunhas do Evangelho, sinais da verdade, da fidelidade e da missão dada por Cristo. A oração coleta deste dia expressa com clareza essa espiritualidade. Ó Deus, guardai sob a proteção dos apóstolos Pedro e Paulo a vossa Igreja, que deles recebeu a primeira semente do Evangelho, e concedei que, por sua intercessão, ela receba até o fim dos tempos a graça que a faz crescer. Origens históricas. Celebramos hoje o aniversário de 2 das maiores basílicas pontifícias, São Pedro, no Vaticano, e São Paulo, fora dos muros. A Basílica de São Pedro foi dedicada pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre os anos 314 e 335. A Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre os anos 384 e 399. Na cripta da Basílica de São Pedro encontram-se os restos mortais do próprio apóstolo. A importância dos 2 apóstolos. Nesta celebração, lembramos que Pedro e Paulo são chamados de as 2 colunas da Igreja. Pedro foi o primeiro papa e o condutor da comunidade cristã. Paulo, por sua vez, foi o grande missionário que levou a fé aos povos gentios. Unidos representam a fraternidade, a unidade e a universalidade da Igreja. As basílicas dedicadas a eles guardam suas relíquias e recordam o martírio de ambos em Roma. Essa data nos recorda que cada cristão, segundo seu chamado, tem um papel fundamental no corpo de Cristo. A Basílica de São Pedro. Início da construção. No ano 323, o imperador Constantino iniciou a construção da basílica sobre o local do túmulo de São Pedro, atendendo ao pedido de sua mãe, Santa Helena. Séculos depois, durante o pontificado de Júlio II, a antiga basílica foi demolida para dar lugar à estrutura atual, inspirada nos ideais renascentistas e desenhada por Bramante em forma de cruz grega. A Cúpula de Michelangelo. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, Michelangelo assumiu o projeto da cúpula, que permaneceu como uma de suas obras mais grandiosas. Trabalhou nela entre os anos 1546 e 1564, ano de sua morte.
A fachada e a nave foram concluídas entre 1607 e 1614 pelo arquiteto Carlos Maderno. Bernini contribuiu com o majestoso baldaquino sobre o altar-mor e com as famosas colunas da Praça São Pedro. A dedicação. A basílica foi consagrada pelo Papa Urbano VIII no dia 18 de novembro de 1626. É a maior igreja católica do mundo, ocupando mais de 23 mil metros quadrados e podendo acolher mais de 60 mil pessoas. A Basílica de São Paulo fora dos muros, relíquia do apóstolo São Paulo, foi sepultado no local de seu martírio, sobre o qual cristãos construíram um santuário ainda nos primeiros séculos. Desde o primeiro ano santo, no século XIII, a basílica fez parte do itinerário jubilar por estar fora das muralhas da cidade romana. A construção é a segunda maior das 4 basílicas papais, atrás apenas da Basílica de São Pedro. A primeira versão da basílica foi construída no século IV. Foi restaurada pelo Papa São Leão entre os anos 440 e 461. Incêndio e reconstrução. No dia 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu quase toda a estrutura. A basílica foi reconstruída ao longo do século XIX, tornando-se ainda mais majestosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o local exato onde Paulo foi sepultado, com a inscrição Paulo, Apóstolo, Mártir. O Papa Pio IX determinou que a dedicação de São Paulo fosse celebrada no mesmo dia da Basílica de São Pedro, 18 de novembro. Curiosidades e fatos adicionais sobre São Pedro e São Paulo. As basílicas são construídas exatamente sobre os locais dos martírios. A Basílica de São Pedro fica sobre o exato local da sepultura do apóstolo, identificado por arqueólogos através de inscrições que repetiam Petruzene, Pedro está aqui, e de uma sepultura judaico-cristã do século I. A Basílica de São Paulo está construída sobre o local onde o apóstolo das nações foi decapitado e enterrado. E esse detalhe é fundamental. Como Paulo era cidadão romano, sua morte foi por decapitação, não crucifixão. A conversão de Paulo tem um detalhe pouco conhecido. Embora Atos dos Apóstolos narre que Paulo caiu do cavalo, a Bíblia nunca menciona o cavalo. Essa imagem popular surgiu apenas na Idade Média com os pintores renascentistas. O que realmente é dito é que Paulo caiu ao chão, cegado pela luz divina. A Basílica de São Paulo foi quase totalmente destruída por um trabalhador. O incêndio de 1823 começou quando um operário, encarregado de reparar o telhado, deixou cair uma lamparina. A tragédia destruiu quase tudo e mobilizou doações de imperadores, reis e governantes de todo o mundo para sua reconstrução. A Basílica de São Pedro moderna levou mais de 120 anos para ficar pronta. Começou em 1506 e só terminou totalmente por volta de 1626. Passou por mãos de gigantes, Bramante, Rafael, Michelangelo, Bernini. Em seu processo, foi necessário derrubar a Basílica Constantiniana original, algo que gerou grande resistência na época. A espada e a chave, símbolos que nasceram dos próprios apóstolos Pedro. A chave representa o poder recebido de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Paulo. A espada significa tanto seu martírio quanto sua arma espiritual, a espada do Espírito. As correntes que prenderam São Pedro ainda existem e estão guardadas na Basílica de San Pietro in Vincoli, em Roma. São apresentadas como relíquia desde o século V. Pedro e Paulo morreram no mesmo dia? A tradição antiga afirma que ambos foram martirizados em Roma durante a mesma perseguição de Nero, no mesmo dia 29 de junho, embora em locais diferentes. É por isso que compartilham a mesma solenidade. O túmulo de São Pedro ficou perdido por séculos. Durante a construção das várias igrejas ao longo dos séculos, o túmulo acabou sendo coberto e esquecido. Somente no século XX, por ordem do Papa Pio XII, arqueólogos o encontraram novamente exatamente onde a tradição dizia. Pedro escrevia com ajuda. Seu grego era simples. Pedro não era letrado como Paulo. Por isso, muitas de suas cartas foram escritas com a ajuda de secretários.
Como Silvano Paulo foi julgado no local preservado até hoje, o tribunal de Paulo em Corinto, onde ele defendeu sua fé diante de Gálio, permanece intacto e é visitado até hoje. Curiosidade espiritual. Paulo foi o único apóstolo convertido diretamente por Cristo após a ascensão. Isso faz de Paulo uma figura absolutamente singular. Ele não foi chamado pelo Cristo terreno, mas pelo Cristo glorificado. Por isso ele dizia: fui alcançado por Cristo. A igreja vê Paulo como o grande sinal de que ninguém está longe demais da graça. Fato bonito sobre Pedro. Antigos relatos, Tertuliano e Orígenes, afirmam que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu mestre. Apresentação dos nossos pedidos. Neste momento, Senhor, apresentamos diante de Ti nossas necessidades espirituais, nossas famílias, os doentes, os que precisam de libertação, os que vivem perseguições interiores, quem está sem direção, sem esperança ou sem fé, nossas batalhas pessoais e tudo aquilo que apenas Tu conheces profundamente, que Pedro e Paulo intercedam por nós, levando ao Teu coração cada pedido que agora colocamos em silêncio. Recebe, Senhor, o que trazemos com fé. Oração final. Senhor Jesus, pela intercessão dos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, abençoa nossa vida, nossa casa e nossa caminhada, que possamos viver firmes na fé, perseverantes na missão e dóceis ao Teu Espírito. Conduze-nos, Senhor, ao propósito que criaste para cada um de nós. Dá-nos fidelidade, coragem e amor ardente pela Igreja. Protege o Santo Padre, ilumina todos os evangelizadores e renova o coração de cada pessoa que rezou conosco. Que a Tua graça nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bênção em seu lar. Salve Maria. Ótimo fim de tarde.